Uma vez um amigo meu comentou comigo que na Bíblia tem 150 salmos, mas os que nós conhecemos são sempre os mesmos, Salmo 23, Salmo 51 e etc. Mas existem vários outros salmos em que nós nunca sequer lemos, mas que também nos ensinam coisas extraordinárias. E isso é verdade. Recentemente eu conheci o Salmo 50, em que eu nunca tinha lido, e ele falou muito ao meu coração. Bom, o texto começa com Deus convocando toda a humanidade. Mas Deus se aproxima não com silêncio ou com amor. Ele se aproxima com fogo e com tempestade. Sinais claros da justiça de Deus. E isso se intensifica ainda mais quando lemos o versículo 4, que diz: Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento do seu povo. E o texto continua dizendo: Tragam aqui os que me são fiéis, os que me fizeram comigo uma aliança de oferta de sacrifícios. Então que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Então, nesse texto, nós temos Deus convocando uma espécie de tribunal, onde o réu é o seu próprio povo, as testemunhas são os céus e a terra, e o juiz é Deus. Fato é que esse tribunal representativo não é para condenar o seu povo, mas sim para alertar sobre os pecados em que eles estavam cometendo. Mas a ênfase na ira de Deus nesses primeiros versículos é notável. Mas por que será que Deus estava tão irado? O que será que o seu povo fez contra ele? Ó meu povo, ouça o que direi. Essas são minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. É assim que começa a seção onde Deus aponta os pecados do seu povo. Mas o que é interessante nesse texto é que quando seguimos, ele vai dizer: Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. O que faz isso se tornar interessante é o fato de que no versículo 5, Deus convoca os que fizeram com ele uma aliança de oferta de sacrifícios, dando a entender que as acusações que ele ia apresentar tinham a ver com sacrifícios. Mas agora ele diz que não reprova o seu povo pelos sacrifícios e pelas ofertas que eles estão oferecendo. Então, novamente, qual seria o motivo dessas acusações? Então o texto vai continuar, onde Deus vai explicar que ele não precisa dos sacrifícios, ele não precisa do sangue de nenhum animal, pois ele conhece e é dono de todas as coisas na face da terra. E só então, quando chegamos no verso 14, é que entendemos onde está a acusação de Deus nesse texto. O texto diz: Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo. É aqui que entendemos que o erro não estava no sacrifício, mas sim em quem sacrificava. O povo podia estar oferecendo ofertas boas a Deus, mas o seu coração se encontrava longe dele. Esse texto se faz muito necessário nos dias de hoje, pois estamos acostumados a ir aos cultos aos domingos, a orar e ler a Bíblia por obrigação. Mas e o nosso coração, como está diante de Deus? Será que o que fazemos por obrigação? Ou realmente temos um coração grato diante dele? Se realmente nossa adoração é sincera, se realmente nosso sacrifício é um sacrifício de gratidão, então podemos crer no verso 15, que diz: Então clamem a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Deus não quer que a nossa adoração seja algo raso. Deus quer um coração sincero diante dele, um coração grato pelo sacrifício que ele fez na cruz. Então, as coisas que fazemos, como ler a Bíblia, ir aos cultos ou orar, não devem ser feitos só por fazer ou porque temos uma religião, mas porque somos gratos todos os dias pelo sacrifício de Jesus. Agora Deus se dirige a um grupo de pessoas ao qual ele chama de perversos ou ímpios, que são pessoas que conhecem a aliança de Deus, que falam das leis de Deus, mas que permanecem na prática do pecado e pior, se conformam com isso. E o próprio texto vai dizer: do que adianta falar sobre os meus decretos e a minha aliança? Nós vivemos isso nos dias de hoje, sim, pessoas que conhecem a palavra de Deus, que até pregam, mas que não vivem. E aí eu pergunto, do que adianta conhecer a Bíblia, pregar sobre a Bíblia, mas não viver a Bíblia? Mas voltando ao texto, Deus vai falar sobre essas pessoas que conhecem a palavra dele, mas que permanecem no pecado e se conformam com isso. E ele vai dizer: enquanto assim você agia, permaneci calado.
e você pensou que éramos iguais. Ou seja, aqueles que estavam nesses pecados achavam que Deus estava aprovando as ações deles por causa do seu silêncio, mas agora Deus apresenta suas acusações contra eles. Então Deus conclui todas as suas acusações da seguinte forma: pensem bem e arrependam-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. Bom, no final de tudo, como sempre, Deus mostra a sua misericórdia. E termina o capítulo dizendo: a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus.